Olá, qual a real importância do jornalismo na nossa vida cotidiana? Ele é necessário para compreendermos melhor o mundo ou ele pode até embotar a nossa inteligência com suas fórmulas prontas de redigir notícias? Qual o papel da mídia na nossa atual crise política? Essas e outras questões vão nortear a nossa conversa com o nosso convidado, o jornalista Marcelo Freitas, que trabalhou em várias redações de jornais como editor, como repórter e também autor de um livro instigante, Não Foi Por Acaso, a história dos trabalhadores que construíram a Uzi Minas e morreram no massacre de Ipatinga. Sim. E também uma série de reportagens sobre os altos salários dos deputados na Assembleia Legislativa Mineira. Isso. Marcelo, eu gostaria de conversar com você, você nas redes sociais, né? Eu sou sua amiga no Facebook há algum tempo, né? Exatamente. E tantos outros, né? Você tem quantos amigos no Facebook? Tem em torno de 1.500 e poucos. É bastante, né? Mas eu percebo que as pessoas louvam, e alguns até fora do ambiente Facebook, que você é uma pessoa muito ponderada, você não é de alimentar polêmicas, você não é agressivo, pelo menos nesse meio, né? De onde vem essa tranquilidade? É da sua vida familiar? De onde que vem? Mira, essa minha ponderação, né? Porque existe o ponderado, que é aquela pessoa que está buscando ali fazer um meio termo. Isso. Um meio termo, quase que uma pessoa, um ponderado, às vezes é confundido com uma pessoa em cima do muro. Isso. Né? O que não é o meu caso. Né? Eu acho que essa minha ponderação, ela advém do fato de que eu considero que no mundo não existem eu não vejo o mundo dividido entre os bons e os maus. Eu acho que a realidade é muito mais rica do que isso. Então, se a pessoa que vê o mundo como sendo dividido maniqueisticamente, ela perde uma parte do que ela poderia ver, do que ela poderia apreciar. Então, a minha ponderação ela vem desse fato. Assim, eu acho que existem os bons e os maus estão distribuídos em tudo. Né? Igualmente então, em todas as profissões. Todas as profissões, governos, assim. Não existe o mundo dos bons separado do mundo dos maus. Né? Então, eu procuro sempre enxergar isso, sempre trabalhar com essa visão de mundo, que eu acho que é a visão que propicia um contato mais real com o mundo. Eu tenho a impressão que jornalisticamente, pensando em termos da profissão mesmo, que as pessoas hoje, há uma crítica muito forte ao jornalismo, que a gente vai abordar depois, mas eu acho que o pressuposto do jornalismo de ouvir os dois lados, você sabe que levando-se a sério esse pressuposto, ele é bom. Porque assim, eu parto do pressuposto também que ninguém é dono da verdade. Né? Então, eu acho que cada um tem a sua verdade. Né? E o jornalista ele tem que, a missão dele, o trabalho dele, eu acho que é de buscar essas verdades que estão presentes em cada um. Né? E você sempre se interessou por jornalismo, assim, desde que você era jovem? Quando que foi assim, a descoberta da vocação? Eu primeiro me considero uma pessoa privilegiada porque desde pequeno meu pai tinha o costume de assinar um jornal impresso. Então, a gente sempre teve um jornal impresso em casa. Desde quando eu tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade, me lembro do jornal impresso chegando lá em casa, assinado. Né? E nessa época, o jornal chegava, a gente morava no interior, né? Chegava Dores do Indaiá. A primeira lembrança que eu tenho de jornal em casa foi em Dores do Indaiá. Eu devia ter por uns 4, 5 anos de idade. Meu pai ficava esperando no final do dia, 6 horas da tarde, o ônibus chegar para trazer o jornal. Era um eventozinho, né, cotidiano. Ele ficava esperando o entregador. Então, naquela época, um jornal que chegava às 6 horas da tarde, no final do dia, com as notícias de ontem, para ele era um jornal novo. Né? Então, a notícia sempre foi muito presente em casa. Assim, a primeira vez Vocês conversavam sobre o que liam? Não conversava não. A gente lia, não trocava muita ideia não. Assim, eu me lembro que o primeiro texto que eu li, que eu consegui ler por mim mesmo, sozinho, foi um jornal.
Foi uma notícia de jornal. Com poucos anos, assim? Eu devia ter para 7 para 8 anos. A notícia você não lembra, uma pena. Não me acho lembro, que não, né? mas eu lembro que foi uma notícia de jornal. E a gente tinha um costume também de, na hora do repórter Esso, e depois foi substituído pelo Jornal Nacional, aquele era um horário meio sagrado. A gente tinha que ir para a sala de televisão, toda a família toda, e assistir ao jornal. Aquele era um ritual bacana, eu também vivi isso, assim, Viveu quando eu tinha também? meus 13 anos. Fazia Era parte do interessante ritual. isso, não era? Era muito interessante, porque isso aí me permitiu, desde muito criança, acumular informações sobre os acontecimentos do país, os acontecimentos do mundo, que me foram e são ainda hoje extremamente úteis na profissão de jornalista, que eu consigo fazer conexões de tempo e de espaço, pegando acontecimentos muito antigos que eu, de uma forma ou de outra, acabei presenciando ou tendo notícia lá atrás na minha vida. Então, isso acho que foi um fator determinante. O segundo fator determinante é que meu pai era juiz. Né? E na mesa dele tinha lá aquela pilha de processos para ele dar sentença, despachar. Então, não sei por que cargas d'água, eu passei a me interessar pela leitura daqueles processos. Que eram histórias, né? Narrativas, histórias, né? narrativas da cidade, da vida da cidade, do que estava acontecendo na cidade. E quem sabe seu pai tinha essa preocupação também de fazer um bom julgamento? Você já presenciou isso? Tinha. Essa ponderação talvez tenha sido herdada, eu né? acho que parte foi herdada dele. Assim, uma vez eu peguei as sentenças dele, para ler, depois que ele faleceu, eu separei as sentenças, né? Aí eu comecei a ler. Ah, você fez isso? Separou as sentenças que seu pai Guardei proferiu? todas as sentenças, porque uma cópia ficava com ele. Naquela linguagem, né? Datilografado. Meio rebuscada, né? Até que ele não era muito, não. Não era muito rebuscado, não. Ele Ele era objetivo. Eu tinha condição de ler e entender. Eu percebia nele uma preocupação de buscar, assim, os dois lados. Porque o trabalho do juiz, você falando isso, assim, ele não deixa de ser um pouco jornalístico, né? Ele tem que pesar uma coisa aqui, o outro lado ali, pesar as ponderar, versões do fato. mensurar, né? Exatamente. Então, esse contato com os processos me propiciou também assim, coisas curiosas, né? Eu sabia, por exemplo, quem estava se desquitando na cidade. E uma vez... Você jovem sabia da vida de muita gente, das querelas, né? Das cisâneas. Chegou um processo lá dos pais de um amigo meu, grande amigo meu, que estava separando. Eu sabia por que os pais dele estavam separando, a confusão toda, né? Mas eu já tinha imbuído dentro de mim que aquilo era um segredo. Meu pai nunca pediu o segredo daquilo, nem sabia que eu abria os processos, nunca pediu o segredo. Mas eu sabia que aquilo ali era uma coisa pessoal, que não podia ser dita. Isso eu fui aprender na faculdade mais tarde, que era o off. Então, aqueles processos tinham que ser mantidos em off. Eu fazia. Encontrava com ele, sabe, olhava para ele e falava, seu pai e sua mãe, então... Eu fingia que eu não sabia. Então, eu acho que esses dois fatores, primeiro, a leitura de jornal desde cedo, assistir ao jornal da TV também desde criança, e esse acesso a essas informações privilegiadas que eu tive, isso jamais na adolescência, acabaram me levando para o jornalismo, naturalmente. E quando que você teve a noção de que jornalismo era a profissão que você gostaria de seguir? Foi quando eu tive que fazer uma opção no vestibular. Aí eu não tive tudo. Na época do vestibular? Na época do vestibular, 1977. Aí você ficou em dúvida entre várias, como é que foi? foi? Na verdade, eu fiquei em dúvida entre jornalismo e arquitetura, porque eu sempre gostei muito de desenhar. Então eu tinha um lado meio artístico. Ainda tem? Não tem não. Acabou. Jornalismo colocou isso o aí... O jornalismo é muito exigente, né? É muito exigente, não dá tempo, não te permite isso. Eu estou te falando que uma época eu fui um pouco atriz e jornalista ao mesmo tempo de televisão. Mas teve uma hora que eu tive que escolher, porque os dois eram muito exigentes. Você ensaiar todas as noites, aquele envolvimento, e o jornalista televisivo, então, demais. Mas você pensou e como é que foi a decisão? Não, a decisão ela foi naturalmente assim, alguma coisa me dizia que era o jornalismo. Não, mas alguma coisa, vamos tentar escarafunchar aí um pouquinho. O que poderia ser essa alguma coisa? O gosto pela escrita? Eu acho que o gosto pela escrita... Você gosta de literatura? Leio, mas eu leio pouco, talvez pelo dever de ofício, eu leio mais não ficção. Ficção, literatura eu leio, confesso porque eu leio menos, bem menos. Mas eu acho que foi talvez assim, o decisivo mesmo foi a facilidade que eu tinha para escrever. Eu sempre tinha uma facilidade muito, muito grande para escrita. Né? Um tipo de escrita, né?
Porque não era uma escrita literária, era um Não, tipo não de era uma escrita, escrita né? literária. Eu acho que seria a escrita do mundo cotidiano, da realidade cotidiana. O que te atrai no cotidiano? O que me atrai no cotidiano são as pequenas histórias. Né? As pequenas histórias. Que eu observo que ela é fruto de uma observação jornalística. Se descobrir nas pequenas histórias aquilo que foge do comum. Né? Um dia desse eu presenciei uma história engraçadíssima sobre eu estava vindo para a PUC, né? Eu até coloquei essa historinha nas redes sociais, da barata que apareceu dentro do vagão do metrô, o alvoroço que ela causou. A barata? Né? A barata. Então, essa é uma história... Mata, você falou que eu vi no Facebook. Eu achei e que você era... ficou com medo que fosse um linchamento, assim, linchamento, quer dizer, alguma era um confusão. linchamento, mas de uma barata, Uma barata. né? Então, assim, o jornalista... Eu acho que ele tem que ter essa sensibilidade, né? De perceber aquilo que não é comum. Isso. Aquilo que não é comum é notícia. É, exatamente. O comum que é incomum. Tá certo. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais questões ligadas ao fazer jornalístico. Até daqui a pouco.